Com esses fundos imobiliários em queda, você está olhando para sua carteira, os fundos imobiliários estão caindo no geral, assim como a nossa bolsa de valores, mas você quer entender, ok, tá tudo em queda, mas agora é um momento de oportunidade ou é melhor esperar? O que está afinal acontecendo com os fundos imobiliários? É sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo. Então vem comigo. Mas antes, só um recadinho aqui para vocês. Nos dias 27 e 28 de junho, eu vou dar 2 aulas gratuitas aqui no YouTube para quem se inscrever no link aqui embaixo. É a Imersão Aposentadoria com Dividendos, onde eu vou te mostrar como montar uma carteira de investimentos em ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, renda fixa, tudo mais, do absoluto zero, e mostrar como você pode se aposentar com dividendos em pouco tempo. Então, se inscreve aqui embaixo e como bônus você vai ganhar esse planejamento de aposentadoria de forma gratuita e também a nossa última planilha de preço teto. Link aqui embaixo. E pois é, fundos imobiliários seguem caindo. Quando a gente pega aqui a performance dos fundos imobiliários nesse ano, é queda. Uma queda pequena, claro, 0,31%, mas é uma queda. Só que é importante a gente olhar aqui para o topo, que foi em abril desse ano. Se a gente puxar aqui para ver a queda acumulada, 3,5%. Claro, nem se compara com a queda do Ibovespa, que nesse ano cai 10%. Mas você já sabe que investir em ações e fundos imobiliários não é a mesma coisa. Nas ações você tem uma volatilidade muito maior, o que proporciona você poder comprar mais barato. Nos fundos imobiliários você tem uma volatilidade menor, que proporciona você não comprar tão barato, mas ainda assim com as quedas pode aproveitar alguma oportunidade. Não à toa que o investidor de fundos imobiliários, ele quer uma carteira que tenha mais previsibilidade, tanto em relação à variação das cotas quanto dos rendimentos, já que ele vai receber rendimentos mensais. Em relação à queda da nossa bolsa de valores, que acaba impactando o mercado de fundos imobiliários também, o que a gente está tendo hoje? $1 negociado a 5,50, rompendo média móvel de 200 períodos, o que só aconteceu no ano de 2012. Então, hoje o cenário no Brasil é de pessimismo puro. Então, se o capital está saindo do Brasil das ações, fundos imobiliários também são afetados. Mas não só por isso, eu vou te explicar ali o motivo específico que afeta os fundos imobiliários. E só mais um detalhezinho sobre a nossa bolsa de valores. Quando a gente olha o que está acontecendo no ano de 2024, sabe qual é a bolsa que mais subiu em dólares, essa é a rentabilidade em dólares, no mundo? S&P Merval, que é um índice que segue as ações argentinas. Olha só que doideira, viu? A Argentina, a bolsa dela, está subindo 60% no ano em dólares. Em dólares. Na segunda colocação, a gente tem a Colômbia, com 16%. E depois o Peru, ou seja, as Américas aqui estão dominando em termos de rentabilidade. Só o Brasil sofrendo. Brasil tendo aqui uma queda de quase 16% em dólar. Por quê? O gráfico do Ibovespa é em reais. Então em reais a gente está perdendo 10% nesse ano. Só que em dólares, porque o dólar subiu, a gente está perdendo 16%. Por isso a importância de olhar para o dólar, porque ele vai impactar na nossa inflação. E passando aqui a tratar especificadamente dos fundos imobiliários, eis aqui o grande motivo, um dos grandes motivos para essa queda nos fundos imobiliários. Tá vendo esse relatório de mercado Focus? Ele é um relatório, um boletim que é organizado pelo Banco Central ao pegar a opinião do mercado como um todo. Então, não é a opinião do Banco Central, tá? Só para deixar isso bem claro para vocês. É só um documento criado pelo Banco Central fazendo uma pesquisa de mercado. Mas não deixa de ser um documento oficial porque acaba sendo emitido pelo Banco Central. E o que ele está dizendo para a gente? Que a taxa Selic deve fechar o ano de 2024 em 10,5%. 10,5%. Isso representa uma piora. Isso representa um cenário em que o juro brasileiro vai continuar alto. Falando de outra forma, essa quedinha que a gente estava tendo aqui na Selic a partir de julho de 2023, em que a taxa de juros brasileira chegou em 13,75%, esse sonho de Selic fechar a 9%, 8,5% ao ano, eu vi gente dizendo que fecharia a 8% nesse ano, esse sonho acabou. Pelo menos é a opinião do mercado nesse momento. Ok. Mas o que isso tem a ver com os fundos imobiliários? Tudo. O primeiro ponto que você precisa entender é qualquer ativo de risco, e quando eu estou falando ativo de risco, eu estou falando no Brasil de ações e fundos imobiliários principalmente. Por quê? Porque são ativos que oscilam, que possuem volatilidade, altos e baixos. É o famoso sobe caindo, mas tem coisa que só cai mesmo. Esses ativos sempre serão afetados
pelos juros. Se o mercado espera um juro em alta, isso significa que o mercado, para correr o risco da renda variável, vai exigir o que a gente chama de prêmio de risco. O que é isso, prêmio de risco, Luan? Nunca entendi essa expressão. Fácil, fácil. Significa o seguinte: se eu vou correr risco de alguma coisa, eu preciso ser premiado, eu preciso ter uma recompensa. E o que é essa recompensa? Um retorno esperado, nada é garantido, é renda variável, mas é um retorno esperado acima do retorno, entre aspas, garantido da renda fixa. Que renda fixa é essa? Título Público Federal, que é a renda fixa mais segura de um país. Então, meus amigos, o que está acontecendo hoje? Como a taxa Selic ainda está alta, 2 dígitos, 10,5%, o mercado vai continuar exigindo uma recompensa muito grande para você correr risco, seja em ações, seja em fundos imobiliários. E para que eu exija uma recompensa alta, eu preciso fazer com que os ativos de risco caiam. Ah, Luan, não entendi essa situação. Veja, vamos lembrar aqui do indicador Dividend Yield? Acho que é um bom exemplo para dar aqui para vocês. Dividend Yield. Quando o Dividend Yield de uma ação ou de um fundo imobiliário está alto, isso quer dizer o quê? Que, de duas uma, ou que a ação ou o fundo imobiliário caíram muito, fazendo com que o dividend yield ficasse alto. Olha só, o dividend yield é o retorno que você obtém a título de dividendos. E aí o mercado fez a cota ou a ação cair para que esse dividend yield ficasse alto. Ou seja, prêmio de risco maior. Ou então o dividendo subiu. Mas aqui não é o caso. Aqui aconteceu simplesmente queda. O mercado está exigindo um prêmio de risco maior, então o ativo precisa cair. É a mesma coisa com títulos de renda fixa do governo federal. Quando as taxas de juros estão subindo, estão em alta, como a gente está vendo agora, o preço do título cai, porque agora eu estou exigindo um prêmio de risco maior. Isso é o que a gente chama de marcação a mercado, entendeu? É simplesmente o mercado exigindo um prêmio de risco maior. Aí o preço do título, ele cai. A mesma coisa aqui com os fundos imobiliários, com as ações. Então essa expectativa de Selic alta, que é praticamente hoje um consenso agora do mercado financeiro brasileiro, fez os ativos de risco, entre eles os fundos imobiliários, caírem. Então esse é o primeiro motivo. Mas eu preciso detalhar melhor aqui para vocês como que essa Selic alta afeta diretamente os fundos imobiliários. Não posso ficar só nessa explicação básica aqui. Aqui no canal você tem um conteúdo aprofundado e didático, vocês sabem disso. Então já se inscreve aqui embaixo se esse vídeo já te ajudou de alguma forma. Mas continuando, vamos voltar aqui no IFIX. O que aconteceu com o IFIX? Em abril, ele vinha subindo. Quem não se lembra? O IFIX subindo. Por quê? Porque ainda o mercado esperava que o juro continuasse caindo, naquela tendência de baixa da Selic que a gente viu. Só que aí teve uma reversão dessa tendência e aí agora começou a cair. Não caiu tanto, é porque queda muito forte em fundo imobiliário só em crises assim como a do Covid, senão isso não vai acontecer. Ou em fundos high yield como a gente viu lá naqueles HCTR DEVA 11 da vida. Não é o caso. E eu peguei aqui como exemplo para vocês os fundos de tijolos do segmento Shopping Center. Fundos de shopping, porque eles vão mostrar muito bem para vocês o impacto da Selic alta no resultado desses fundos. Então eu peguei XPML11, negociando abaixo do valor patrimonial da cota. Peguei o HSI Malls, que é o HSML11, também negociando abaixo do valor patrimonial da cota. E o MAL11, também negociando abaixo do valor patrimonial da cota. Então você já percebe que o mercado está exigindo prêmio de risco simplesmente porque hoje você vê um PVP abaixo de 1. Isso já é um indicativo de que o mercado exige um prêmio de risco maior. Mas olha só, eu vou pegar aqui o resultado gerencial, o relatório de gestão do último mês, de maio, de cada um desses fundos. E olha só o que você percebe. Começando pelo XP Malls, XPML. Quando a gente vai aqui na parte de resultados dentro do relatório gerencial, que você pega no site de relações com o cotista, lá na central de downloads ou central de resultados, facinho, você baixa esse documento. Olha só, aqui a gente tem as receitas do fundo. É um fundo de shopping. E aqui, na discriminação da receita, beleza, lucro imobiliário, bacana. Vamos nas despesas, que é o que importa aqui. Estamos aqui em despesas. E aí, você tem duas modalidades, dois tipos de despesas. Despesa operacional, que realmente se refere à operação do fundo, e a despesa financeira. Olha só que loucura. Percebe? A despesa financeira, seja em abril, seja no ano, é maior. Porque, ó, despesa operacional, 3,2 milhões, 11 milhões no ano, 15 milhões no ano de despesa financeira e 4,3 milhões de despesa financeira no resultado de abril. O relatório é publicado em maio, mas se refere a abril, ok? Mas olha só, o que você percebe aqui então? Que a despesa financeira nesse fundo é maior do que a própria despesa da operação do shopping. Então, gente, isso quer dizer que
hoje, fundos imobiliários, principalmente de shoppings, estão sofrendo com despesa financeira alta. Será que é só o XPML? Vamos conferir agora o HSI. Despesa financeira. Olha só como ela é maior. Destoa das demais. Você percebe que é bem maior. Olha o primeiro semestre de 2024. É muita despesa financeira. E o MAU 11 também não fica atrás. Despesas. Operacional, 700 mil. Financeira, 1,5 milhão. Então veja, fundos de shoppings sofrendo com despesas financeiras. Por quê? Porque eles se alavancaram. Então não acredite em quem diz o seguinte, olha, fundo imobiliário não pode se alavancar. Pode. Hoje eles estão conseguindo se alavancar e até de uma maneira ali bem arrojadinha, tá? Não é tão conservador não. Claro que não é como os REITs lá nos Estados Unidos, mas ainda assim estão se alavancando. E isso impacta no resultado do fundo, porque é o seguinte, o fundo, quando ele se alavanca, primeiro ele vai colher frutos. E aí você vai ter dividendos maiores, distribuições maiores, mas depois o que acontece? Quando o juro está muito alto, a despesa financeira fica alta. Então, o que está acontecendo? Você tem despesa financeira que é o pagamento de juros, é o quanto o fundo precisa ficar pagando mensalmente de juro, anualmente, mensalmente. É o juro da dívida, é o quanto que eles devem por causa da alavancagem. É dívida e o impacto vem sendo grande. Então a alavancagem é boa no primeiro momento, desde que o juro não fique alto por muito tempo. E os fundos de shoppings que tiveram performances excelentes, dividendos subindo muito. Vou pegar só o exemplo aqui do HSI, para você ter uma ideia, desde a pandemia. Olha só esse dividendo disparando depois da pandemia. Um dos motivos foi a alavancagem e também a recuperação desse setor que sofreu muito com as paralisações, os fechamentos que foram decretados à época da pandemia. Mas agora a conta está chegando, a despesa financeira está alta. E aí o que o mercado espera com uma Selic alta? Que a despesa financeira não caia. Por quê? De novo, essa quedinha aqui não vai mais acontecer. Agora a gente vai ter um cenário de estabilização ou até retorno da alta se a situação fiscal no Brasil não melhorar. Como consequência, o que está acontecendo com esses fundos de shoppings? Em que agora eu tenho um risco maior por conta da taxa de juro, que vai continuar impactando negativamente no resultado financeiro desses fundos, nas despesas financeiras. Queda a partir de maio, XPML. Queda no HSI, também aqui, e também queda no MAU 11. Não tem para onde fugir. Ah, Luan, mas são todos os fundos imobiliários que serão impactados nesse sentido? Não, principalmente os de shoppings, que se alavancaram mais, mas outros sim. A maioria dos de tijolos sim, porque o fundo de tijolo para crescer, ele está se utilizando da dívida. E dívida gera despesa financeira. Despesa financeira alta é gerada por um cenário de juro alto na economia. É assim que funciona. Então, a gente já tem dois fatores aqui. Prêmio de risco alto nos ativos de renda variável, porque a Selic vai ficar alta, e impacto nas despesas financeiras de fundos de tijolos, principalmente shoppings, por conta do juro ainda alto. E aí a gente chega no próximo motivo, que são as taxas do Tesouro Direto. As taxas dos chamados títulos públicos federais, dívida do governo federal, só para você entender. É que tem um nominho difícil, o pessoal fica botando nominho difícil, parece que é para atrapalhar o pequeno investidor. Mas é só isso. Título público federal, dívida do governo. O governo, por que a dívida dele é segura? Porque ele pode, na pior das hipóteses, imprimir moeda para te pagar. Na prática, ele não tem que chegar a esse ponto, ele fica rolando dívida. Dívida não se paga, se rola, pelo menos quando a gente fala do governo. Fica ali postergando, emitindo mais títulos, pegando mais dinheiro. Parece quase uma pirâmide. Não é pirâmide, tá? Só tô te dizendo que tem um comportamentinho similar. Tá, ok. Botando isso de lado, o que a gente tá vendo com essas taxas? IPCA mais 6,37, IPCA mais 6,34, pré-fixado 2031, 12,32% ao ano. O que está acontecendo com essas taxas? Elas estão subindo. Olha o Tesouro IPCA mais 2029. Eu vou pegar o ano inteiro. Olha o que está acontecendo no ano. Aqui eu estou selecionado a taxa. Olha o gráfico da taxa. Chegou a 4,87. 90 dias. 5,70 e poucos aqui em março. Só subiu. Por que subiu? Porque o mercado está exigindo um prêmio de risco maior até nos títulos públicos federais. Porque o cenário no Brasil está ruim e porque a taxa de juros americana ainda está alta. Aí você tem que ter uma taxa alta no Brasil para justificar tudo isso. Senão o pessoal vai lá e coloca o dinheiro no título público americano, que o risco de calote é quase zero. Aqui tem mais risco, tem que ganhar mais dinheiro. Até porque o dólar saindo do país, você aqui ganha em real. Você precisa ter uma vantagem no tamanho da taxa de juros que compense até a desvalorização da nossa moeda que está acontecendo nesse ano. Então acho que deu para perceber o seguinte. Taxa de juro no Brasil está subindo e a dos títulos públicos também. Isso gera marcação a mercado, já comentei com vocês, os títulos caem de preço, beleza. Mas voltando aqui, em preços e taxas. Se eu tenho hoje
tá? Um 2029, que é um prazo relativamente curto, 5 aninhos, pagando IPCA, que é a nossa inflação oficial, a inflação do governo, mais 6,37, com risco quase zero, porque a dívida do governo é a mais segura de um país. Puxa vida, para eu correr risco no crédito privado, que é a renda fixa privada, eu já tenho que exigir um prêmio de risco maior. E para correr risco, além de crédito privado em fundos imobiliários, eu também preciso do quê? Preciso de um prêmio de risco maior. Então, se hoje você tem fundo imobiliário com a perspectiva de pagar quanto de yield? Vamos pegar aqui, ó. Yield 9%, 9,88%, 9,68%. Puxa vida. Se eu tenho IPCA mais 6,37%, pessoal já especulando IPCA mais 7%. Por que eu vou colocar meu dinheiro em algo que vai render 10% ao ano? Eu preciso fazer esse algo, fundos imobiliários, renderem o quê? 11, 12. Aí a cota tem que cair. É a mesma lógica do dividend yield. Mas tem um detalhe. Alguns fundos imobiliários estão se beneficiando disso aqui, dessa alta das taxas. No geral, essa alta das taxas prejudica fundos imobiliários, FII infra, ativos de risco. Mas tem uma modalidade de fundos imobiliários que não está sendo afetada de forma negativa, mas de forma positiva. Vou mostrar aqui para vocês. E um exemplo é esse fundo da Quineia, o KNCR11. Por quê? E aí eu já te mostro aqui. Ele está subindo, ele não para de subir. Olha só, ele subindo contra a queda dos outros fundos imobiliários. O que está acontecendo? Por que ele é um ponto fora da curva? Vamos ao seu relatório gerencial. A resposta está ali. Procura o relatório gerencial, que aqui na Quineia chama carta do gestor. Você pega a última carta do gestor e olha só que legal. O fundo, ele é mais focado em CDI. Aqui que está o segredo, CDI. E o CDI é alto quando a taxa Selic é alta, porque o CDI ele é 0,10% a menos que a taxa Selic. Se a taxa Selic vai ficar em 10,5%, o CDI vai ficar em 10,4%. É isso que o mercado está esperando. E aí, isso se reflete no quê? Alta de um fundo imobiliário que é focado em CDI. Quer ver aqui o portfólio desse fundo? Olha o gráfico. CDI representa 98,6% do KNCR. Então, lógico, gente, lógico que ele vai subir, porque a expectativa é que o CDI e a Selic subam. Pronto, IPCA é quase nada e ainda tem Selic aqui dentro, tá? Então, na prática, ganha tanto na Selic quanto CDI. Por isso que o KNCR subiu. Agora, vamos pegar outro fundo de papel, de recebíveis, de dívida, também da Quineia. E aqui eu vou pegar o KNSC11. Já o KNSC caiu. Olha a quedinha aqui. Olha a quedinha. E aí a gente vai na carta do gestor. O que acontece? Olha, de cara você já viu um IPCA aqui, né? IPCA mais 9. Vamos pegar o gráfico? Olha o gráfico. É 40% CDI, mais um pouquinho de Selic, mas IPCA é 57,9. Aí que entra o X da questão. Então a maior parte é IPCA. IPCA mais 9. IPCA mais 9. Só que aí você tem os custos do fundo e o prêmio de risco. Se eu tenho IPCA mais 6, quase IPCA mais 7 no título público, igual a gente viu, para eu tentar ganhar IPCA mais 9, mas não é IPCA mais 9 total aqui, porque tem uma parte de CDI, eu preciso exigir um prêmio de risco. E o que é o prêmio de risco? Fazer a cota cair. Então, olha só, parece até mágica, né? Não parece uma loucura isso aqui? Mas não, são fundos da mesma gestora, mas com desempenhos diferentes por conta do cenário atual. Eu gosto de lembrar aqui a obra Foundation, do Isaac Asimov, que trazia uma ideia de que você poderia prever comportamentos humanos através da matemática, quando esse comportamento é coletivo, de várias pessoas, enquanto que comportamentos individuais de uma pessoa só, de um indivíduo, é completamente imprevisível. E isso aqui acaba sendo uma pequena demonstração de que é possível ter um certo grau de previsibilidade de comportamentos coletivos. Ora, eu estou tendo uma taxa de juros subindo. Qual que é o comportamento coletivo dos investidores? Fazer as ações dos fundos imobiliários caírem, exceto esses fundos que se beneficiam de uma taxa de juros mais alta. E aqui no caso, KNSC não ganha dinheiro, mas o KNCR ganha dinheiro com isso. Olha só como é possível comportamento de massa, não estou falando comportamento individual, ninguém tem bola de cristal aqui. Então olha só que legal. Acho que esse insight já merece seu like aqui embaixo, né? E é claro que as ações, principalmente do varejo, viu que eu peguei ali fundos imobiliários de shoppings, porque são os mais afetados? Nas ações do varejo são mais afetadas. Olha essa queda da Magalu. 70% é uma destruição de valor impressionante. E aí você vai aqui no último resultado reportado lá na central de resultados do site de RI,
da Magalu, da Magazine Luiza, e aqui você tem um resumo da demonstração do resultado. E aí olha só, a empresa teve ali uma receita, ou seja, todo o dinheiro que entra no caixa da empresa, na verdade não é bem isso, tá? Porque tem um demonstrativo de fluxo de caixa, a receita é uma previsão do que vai entrar, porque a receita leva em conta até aquele dinheiro que ainda não entrou no caixa da companhia. É um dinheiro que ela tem uma expectativa de entrar no caixa da companhia, porque são, por exemplo, os parcelados, as vendas parceladas. Mas eu não vou ficar entrando nesses detalhes técnicos contábeis, que não é o objetivo aqui, é só para você entender o básico aqui, o raciocínio. Receita líquida, 9 bilhões, aqui está em bilhões de reais. Aí a gente tira o custo total, 6,4 bilhões. Olha só o tamanho do custo desse tipo de empresa. Sobra quase nada, beleza. Chegou no lucro bruto. E aí, eu tenho uma série de despesas. Aí quando eu chego no EBITDA, sobra 687 milhões. O EBITDA que é o lucro, depois eu descontar tudo isso aqui, despesa, descontar o custo. Mas ainda eu preciso tirar a depreciação e amortização, que por mais que não afetem o caixa, o Buffett fala que é muito importante você considerar esse desconto. Então a gente chega no EBIT, que é efetivamente o lucro antes dos impostos e das despesas financeiras. Aí a gente chega no resultado financeiro, olha só, a gente teve um lucro de 365 milhões e pagou de resultado financeiro 385. O que? O resultado financeiro é maior que o lucro das operações? Sim, é isso que está acontecendo. Por isso que, com o cenário de taxa Selic alta, a expectativa do mercado é a seguinte, olha, o risco de Magalu ainda está alto, porque o resultado financeiro ainda continua alto, continua consumindo todo o lucro operacional. E aí no final a empresa teve lucro, por quê? Porque ela tem crédito fiscal, só isso. Mas ela teve na verdade um prejuízo operacional de 18 milhões. Então, na prática, ela não teve lucro e isso decorre da taxa de juros brasileira hoje vigente, que está afetando fundos imobiliários, ações e principalmente essas ações de varejo que têm despesas financeiras mais altas do que o seu lucro operacional. E só mais um recadinho para quem ainda não declarou imposto de renda ou precisa fazer a declaração retificadora, você teve atraso ou precisa corrigir uma informação, eu indico o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3, é um aplicativo muito seguro e que vai resolver o seu problema de imposto de renda e também calcular o seu imposto de renda, fazer tudo para você no plano Mais Grana em apenas 5 minutos ou até menos. E caso você tenha interesse, eu vou deixar um link aqui embaixo com o cupom MIRAI, tudo em caixa alta. Com esse cupom você vai ter 25% de desconto no plano Mais Grana. Link aqui embaixo. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você entende que hoje é uma oportunidade de comprar fundos imobiliários? Ou você acha que o cenário vai piorar? A gente viu que essa queda decorre de um cenário do mercado. Quer mais prêmio de risco. Alguns fundos estão com resultado financeiro mais pesado. Mas isso não está prejudicando a qualidade dos ativos. É mais uma questão de macroeconomia. Não está afetando individualmente. Não é algo da gestão, não é algo ruim do fundo. Então, se você queria uma oportunidade para aumentar a posição nesses ativos, eu vejo como uma oportunidade. E de novo, se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo no botão de gostei e principalmente compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!